Boa noite, vamos ver se o preço pegou os alvos. Bom, conforme a nossa análise de ontem, o preço estava realmente no lugar numa disputa, uma indecisão bem grande, né? E o principal cenário hoje seria para buscar venda. Então, ele não chegou a atingir os dois alvos de venda, mas ele pegou o primeiro alvo de venda logo nas 10h40 ali da manhã. Ele já atingiu o primeiro alvo de venda e depois ele volta para tentar buscar a máxima, busca a máxima de hoje no caso, e fica bem lateralizado, ele deu uma compra até ali, mas não chegou a buscar o nosso primeiro alvo de compra. Ele chegou próximo, bem próximo ao nosso alvo de compra, mas ficou lateralizado ali na máxima de hoje, ficou boa parte da tarde ali, e no final da tarde, por volta da mais ou menos às 14h50, e ele já fura essa lateralização e vem a venda de novo e atinge de novo o nosso primeiro alvo de venda. Chegou próximo do segundo alvo, mas não chegou até o segundo. Mas o primeiro alvo ele pagou em duas oportunidades hoje, o primeiro alvo de venda, que era o nosso cenário principal para hoje, né? Agora vamos fazer a análise para amanhã. Bom, olhando aqui o gráfico completo, né, do pregão que encerrou agora, do hoje, dia 17, segunda-feira, ele mostra para a gente o mercado que cumpriu a correção de baixa e está agora num ponto de inflexão que é crucial aqui no final desse pregão. O dia começou próximo à região aqui de 159.600, mas a força compradora falhou rapidamente, o preço fez um topo ali na abertura, iniciou um movimento de baixa bem controlado aqui ao longo do dia, negociando constantemente, vindo negociar aqui abaixo da média móvel. A maior parte do dia foi abaixo da média móvel. Acima do dia, formou uma lateralização pequena, uma pequena consolidação. Isso confirma que os vendedores dominaram o fluxo e buscaram a liquidez nos níveis mais baixos, onde a gente tinha projetado. O outro ponto importante que eu marquei durante o pregão e botei, né, e disponibilizei lá no Telegram, foi esse ponto aqui, essa linha preta, onde eu marquei vendedor de 30 minutos, que é um vendedor forte de 30 minutos e que muito provavelmente, quando o preço tentasse buscar o segundo alvo que estava aqui para baixo, né, hoje, esse aqui já é o alvo novo. Que era para prestar atenção nesse ponto, porque poderia entrar uma pressão compradora aqui, como de fato no final do dia ele atingiu essa região e entrou essa pressão. Então, o nosso ponto de inflexão é aqui onde ela encontrou esse suporte. Entre nessa região dos 158.735 a 158.785, que era até então essa mínima do dia aqui. Aqui 32, né? 158.735 a 158.785. Essa aqui é a nossa região de mínima durante o dia, logo que ele atingiu o nosso primeiro alvo hoje cedo, que estava por aqui, estava exatamente aqui assim, um pouco abaixo. E essa região aqui foi onde o preço encontrou o suporte para voltar e fazer a lateralização, a consolidação aqui na mínima do dia. No final do dia, final da tarde, né, ele consegue romper esse suporte, que é o nosso ponto de inflexão aqui. Então ele acaba se tornando o nosso ponto de inflexão, né?
Então o preço ele rompe esse suporte, mas ele rejeitou a continuidade da queda, voltando para fechar acima desse nível de inflexão. Então o fechamento no 158.840, onde o preço fechou, é um sinal de defesa compradora em toda essa zona aqui. Que zona é essa? É a zona compreendida nesse gap aqui. A conclusão de toda essa estrutura aqui do dia de hoje é o seguinte, é que a maior parte do tempo, nesse curto prazo, né, de um dia, o preço negociou abaixo da média. Aqui teve a primeira mínima do dia, entre ela e o nosso vendedor de 30 minutos que eu tinha marcado, se fez um gap até a mínima do dia, ele rompe esse ponto de inflexão, que era o nosso primeiro suporte do dia, ele rompe a região e volta para preencher a região, tá? Entre o vendedor de 30 e a mínima formada aqui na parte da manhã. Quando ele faz isso, ele faz uma absorção aqui, que é um ponto que a gente chama de equilíbrio extremo. Por quê? Porque se eu puxar para cá, a gente pode observar que o vendedor tentou romper essa região, o comprador joga aqui para cima, mas ele teve aqui dois candles de indecisão, de forte indecisão, e um outro candle aqui ainda quando tentou romper, falhou, mostrando mais uma vez a força dessa indecisão. Então aqui é chamado de equilíbrio extremo exatamente por causa disso. Tá? Ele volta, fecha nesse ponto de inflexão e deixa dois Gs praticamente aqui. Tá? Então esse é o nosso ponto de inflexão, ponto decisivo. Então, qual é a tendência aqui para amanhã? Vou apagando aqui. A estratégia para amanhã, ela deve ser operar a confirmação do movimento que a rejeição da mínima de hoje tentou iniciar, ou seja, compra, né? Então, se os compradores, o nosso cenário principal vai ser de compra, na confirmação dessa absorção. Se os compradores confirmarem a absorção na mínima, o preço tentará retomar aqui essa região da média móvel, onde está esse vendedor de 30 minutos. Ele tentando retomar aqui, falhando, voltando para a compra, aqui é nosso ponto de compra. Tá? Porque ele tentará buscar essa média e depois buscar a lateralização anterior, aqui em cima. Então, o nosso cenário principal é para compra. O nosso alvo, já deixei projetado aqui o primeiro alvo na mínima da lateralização em 159.385 e o segundo alvo já buscando aqui a liquidez do topo dessa lateralização em 159.605. O nosso segundo cenário é um cenário de venda. Caso, quando ele volte para testar essa região aqui da média do vendedor de 30, e se os compradores não conseguirem suportar essa região, o vendedor toma essa região e nós temos esses dois alvos mais próximos aqui logo abaixo, que é o alvo próximo aqui a esse suporte, no 158.300, e o segundo alvo, uma extensão dessa correção toda aí, uma extensão de toda essa correção, que é o movimento que vem lá de trás corretivo, até o 158.065. Okay? Então são os dois alvos de venda. Lembrando que hoje também deixei no Telegram esse possível terceiro alvo, caso perca toda essa região, o vendedor domine mesmo, ele pode buscar isso aqui, porque aqui tem um alvo comprador de 60 minutos. Tá? Um teste no compra no teste de 60 minutos. Então quem compra quer comprar mais barato. Então a gente tem esse vendedor aqui, porque tem gente interessada em comprar aqui, porque aqui está mais barato. Mas a gente tem
um comprador interessado em comprar nessa região aqui do 157, 635 nos 60 minutos. Então o preço pode buscar aqui para os compradores realizarem suas compras aqui, encher o carrinho aqui, ó, e ter uma boa reação de compra aqui. Então se torna um terceiro alvo, ok? Bom, pessoal, esses aí são os nossos projeções de alvos para amanhã, dia 18, né? Terça-feira. Então, o que eu vou ficar de olho aqui para amanhã? Minha tática vai ser a seguinte: essa região de 158.700 aqui até os 159.000, ela aqui, ó, até aqui assim, ó, ela é uma região daqui aqui, uma região crucial. Então eu vou ficar de olho no seguinte: se o preço ele já abrir rompendo, ou ele chegar, abrir por aqui, romper essa região, eu vou ficar de olho aqui para pegar um pullback, né? Porque o rompimento aí dessa área de 159 é um sinal de compra mais forte, devido a esse movimento de correção durante o dia de hoje. Então a entrada no pullback aí, caso o preço corrija mais ou menos a região, ele rompa aqui e depois corrija no 158.800, vai me oferecer um melhor risco-retorno. Então vou ficar de olho aqui. Então o preço, ele rompendo a região de 159.000, buscando um pullback, uma correção no 158.800, por aqui, vai me oferecer um melhor risco-retorno. Então eu amanhã vou ficar de olho nesse movimento, ver se ele quebra essa estrutura aqui e eu pego um pullback na correção para uma compra buscando esse primeiro alvo aqui. E dependendo, busco até o segundo, dependendo da movimentação, tá? Vamos agora também checar o calendário econômico. Bom, agora a gente olhando o calendário econômico aí para amanhã, terça-feira, né, dia 18, vai passar para a gente um contexto aí fundamental para validar essa forte absorção compradora que a gente verificou aí. Vamos no final do pregão. O dia de amanhã tem dois indicadores chaves. Um doméstico, que é a inflação, aqui no Brasil, e outro nos Estados Unidos, que é a atividade industrial, além das falas importantes no discurso do Fed. Tá? Então, no Brasil, o IPCS da FGV, que é o Índice de Preço ao Consumidor semanal, segunda quadra semana de novembro, né, que vai acontecer ali por volta das 8 horas, o impacto é um termômetro da inflação antes do IPCA 15. Se o IPCS for forte, for uma alta na inflação, tende a pressionar o mercado de ações para baixo, o viés de venda, e fortalecer o dólar, porque reforça o aperto monetário, né, e invalidaria a absorção compradora aí do final do dia. Tá? Já se ele vier fraco, uma inflação aí sob controle, vai aliviar a curva de juros e vai dar suporte ao mercado de ações com viés de compra, o que daria combustível para o rompimento dessa região de 159.000 aí, tá bom? Já nos Estados Unidos, às 10h30, pode injetar volatilidade ali no meio da manhã, tá? A notícia de abertura às 10h30. Porque vai medir o nível de atividade industrial na região de Nova York. Tá? Indica a saúde econômica americana, esses dados que vão sair às 10h30, o que pode dar suporte ao fluxo global de capital e beneficiar aqui o nosso índice com viés de compra. Se o dado vier forte, né, vai viabilizar o nosso viés de compra, mas se o dado vier fraco, vai gerar toda uma cautela globalmente falando e pode pressionar o índice brasileiro, reforçando aí o viés de venda. Já as falas do Fed, o discurso do Fed, qualquer sinalização sobre o futuro da taxa de juros americana pode causar movimento rápido, quedas ou altas bruscas no mini índice aqui, especialmente após a divulgação do Empire State. A gente precisa ficar de olho nisso aí.
Não se esqueça aí de inscrever no canal, deixa um comentário, deixa um like. Isso ajuda bastante. Se inscreve no Telegram quem ainda não se inscreveu, que eu vou deixar lá o print dessa tela aqui com os alvos e também durante a operação, se que for dando, eu vou deixando alguns comentários lá também. Ok? Um abraço e até amanhã.